Olá! Está começando mais um episódio do canal Urdra Apocalipse, um espaço para refletirmos sobre o cenário espiritual e profético que se desenha no nosso tempo. E o tema de hoje é, sem dúvidas, um dos mais debatidos entre estudiosos, cristãos e curiosos de todo o mundo. Será que o próximo Papa será o Anticristo? Essa pergunta tem ecoado com força nas redes sociais, principalmente após o avanço da idade do Papa Francisco e o surgimento de especulações baseadas em passagens do livro de Apocalipse e na famosa profecia de São Malaquias. Mas o que realmente a Bíblia tem a dizer sobre isso? E será que essas interpretações são corretas? Vamos juntos analisar com calma, profundidade e discernimento espiritual. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, lemos: Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º e é dos 7, e vai à perdição. Com base nesse texto, muitos tentam relacionar os papas com os 7 reis descritos. Alguns afirmam que o Papa Francisco seria esse 7º rei, que duraria pouco tempo, e que o próximo Papa, o 8º, seria então a figura do Anticristo. Mas será que essa interpretação tem base sólida? Para entender, precisamos falar de 3 pilares principais: a interpretação correta das profecias bíblicas, o contexto histórico e espiritual da Igreja Católica no Apocalipse, e o papel do Anticristo e do falso profeta segundo as Escrituras. Muitos se apoiam também na chamada profecia de São Malaquias, escrita supostamente por um arcebispo irlandês no século XII. Essa profecia lista 112 papas, sendo o último descrito como Pedro, o Romano, sob cujo governo viria a destruição de Roma e o juízo final. Curiosamente, o Papa Francisco é considerado o Papa de número 112, o que aumentou ainda mais os rumores de que o próximo líder da Igreja Católica Romana seria o Anticristo, ou, pelo menos, o falso profeta descrito em Apocalipse 13. Mas aqui precisamos fazer uma pausa e refletir com maturidade espiritual. A Bíblia nos alerta em diversas passagens sobre o perigo das interpretações apressadas e sensacionalistas. Jesus mesmo disse que muitos viriam em seu nome, tentando enganar até os escolhidos, se possível fosse. Além disso, Apocalipse 13 menciona 2 bestas. Uma que sobe do mar, esta sim representa o Anticristo, um líder político mundial, e outra que sobe da terra, símbolo do falso profeta, uma figura religiosa que promoverá e apoiará o governo da besta. É aqui que muitos estudiosos cristãos fazem uma distinção. O Papa, ou o sistema religioso que ele representa, poderia ser identificado como o falso profeta, mas não necessariamente como o Anticristo. A besta do mar será alguém que virá com poder e autoridade política global, enganando as nações com sinais e falsas promessas de paz. Historicamente, reformadores protestantes como Lutero e Calvino já viam o papado como parte de um sistema religioso corrompido. Eles associavam a Igreja Católica com a Babilônia espiritual do Apocalipse, mas mesmo assim, é preciso ter cuidado para não cairmos em julgamentos precipitados. Nosso foco deve estar sempre em Cristo, em Sua palavra e na vigilância espiritual. Outro ponto importante: o surgimento de um novo Papa não é por si só um sinal definitivo do fim. O que a Bíblia realmente nos orienta é que o Anticristo será reconhecido por seus atos, por sua oposição direta a Deus, por tentar tomar o lugar do Cristo verdadeiro e por operar sinais e enganos com o poder do próprio Satanás. Então, o próximo Papa será o Anticristo? A resposta bíblica, honesta e equilibrada é: não sabemos. Mas sabemos que os tempos são maus e que precisamos estar atentos. O Anticristo pode ser qualquer um que negue o Pai e o Filho, como diz 1 João.
E mais importante do que identificar rostos e cargos, é discernir os espíritos por trás dos sistemas e das doutrinas. Vivemos dias de grande confusão espiritual. Por isso, mais do que buscar revelações em rumores, precisamos de uma fé firmada na palavra, de oração constante e de vigilância. O Senhor Jesus deixou claro que nos últimos dias, muitos falsos cristos se levantariam e a Bíblia nos adverte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conclusão. Querido irmão, querida irmã, o importante aqui não é o nome do próximo Papa, mas o nome que está escrito no livro da vida. É tempo de arrependimento, de santidade, de buscar a verdade na palavra e não nas especulações. O mundo pode mudar, o Vaticano pode mudar, mas o reino de Deus permanece firme para sempre. Quando falamos em profecias, é fundamental recordar a sabedoria de Cristo, pois em diversas passagens, Jesus advertiu seus discípulos sobre o perigo de interpretarem mal os sinais dos tempos. Em Mateus 24:24, ele alertou: em nome do Filho do Homem, muitos enganadores se levantarão, mostrando sinais e grandes maravilhas, de sorte que, se possível, enganem até os escolhidos. Afinal, se há algo que o reino de Satanás compreenda bem, é a natureza humana. Ele sabe como usar as fraquezas e desejos do homem para fins malévolos. Sendo assim, é preciso ter cautela para não alimentarmos a desconfiança, a hipocrisia e o medo daquilo que ainda não aconteceu. Em Apocalipse 13, Levi, o autor do livro, descreve a ascensão de uma besta que simboliza o anticristo e de outra que surge da terra, representando o falso profeta. A besta marítima personifica um líder político mundial que exerce grande poder e autoridade, enganando as nações por meio de sinais e promessas de paz. Por outro lado, a besta terrestre simboliza um líder religioso que se alia ao anticristo e auxilia-o em seus planos. De acordo com a Bíblia, o falso profeta é um pregador de impostura que promove adoração a um líder religioso ou político, desviando os crentes do culto a Deus. O anticristo, por sua vez, é retratado como um líder arrogante e tirano que exerce seu poder de forma violenta e opressiva. Suas ações causam grande sofrimento e perseguição aos cristãos. Diante desse panorama, surge a pergunta: será que o próximo Papa será o anticristo? Para responder a essa questão, devemos considerar alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, o contexto histórico e o significado simbólico de Apocalipse 13. A besta do mar e a besta da terra representam entidades espirituais que personificam a corrupção e a idolatria. A besta do mar simboliza a corrupção do poder político e religioso, enquanto a besta da terra representa a corrupção da fé e da adoração. Nesse contexto, a Igreja Católica, com suas falhas e pecados, pode ser vista como uma figura que se aproxima da besta da terra, ou seja, um líder religioso corrupto. Outro aspecto importante a ser considerado é a própria natureza do anticristo. Segundo a Bíblia, o anticristo é um título dado a um líder que se opõe a Cristo, buscando substituí-lo e destruir a verdadeira fé. Diante dessa definição, torna-se evidente que o próximo Papa, como representante da Igreja Católica, não pode ser considerado o anticristo, pois, independentemente de suas características pessoais, o Papa é um líder religioso que se declara cristão e defensor da fé católica. Por fim, é crucial lembrar que a profecia de São Malaquias, que lista 112 papas culminando com o Papa Pedro Romano, não possui valor canônico e não é considerada uma das profecias do livro de Apocalipse. Logo, a associação do Papa Francisco com o último Papa da lista e a ideia de que o próximo Papa será o anticristo carecem de fundamento bíblico. Em suma, a Bíblia nos adverte para que não sejamos levados a crer em interpretações precipitadas e sensacionalistas. Em vez disso, devemos buscar a sabedoria de Deus e orar para que nos ajude a discernir o que está por vir. Em vista disso, podemos afirmar que o próximo Papa não será o anticristo. Todavia,
Devemos estar atentos para não nos identificarmos com a besta da terra, ou falso profeta, por meio da corrupção do poder e da falta de sinceridade na fé. Como cristãos, somos chamados a viver com integridade, pureza e retidão, buscando sempre a verdade em Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Deus te dê sabedoria com abundância e te dê discernimento para a hora final. Deus é contigo. Um abraço.